Bom, pessoal, vamos aqui para a próxima questão, que é a questão 4, que é da EPICAR 2008, apesar de estar escrito aí EPICAR 2013. É uma questão de estatística. A gente tem um gráfico em pizza. Beleza? Aí ele deu as porcentagens. Tudo isso aqui é em porcentagem, tá bom? E ele fala o seguinte, então. O gráfico abaixo representa o resultado de uma pesquisa realizada com 2.000 famílias diferentes, constituídas de pai, mãe e filho, a respeito do uso da internet em suas respectivas residências. Então, 10% aqui das famílias, apenas a mãe usa internet. 35% apenas os filhos. 30% apenas os pais e os filhos usam internet. 15% pai, mãe e filho usam internet. E 10% ninguém usa internet. Então, nas alternativas, né, ele fala aí sobre a quantidade de famílias em que só os filhos usam internet, em que mãe e filho usam internet, em que pai usa internet e que pai, mãe e filho usam internet, né? Então a gente tem que calcular esses números aí. Então, se a gente pegar os 2.000, né, 2.000 famílias e distribuir nessa porcentagem aqui, nessas porcentagens, ó, a gente vai ter aqui 10% de 2.000 é 200, 10% de 2.000 é 200, 15% de 2.000 é 300, 30% de 2.000 é 600 e 35% de 2.000 é 700. Então, qual é a quantidade de famílias em que os filhos usam internet, né? Então, filhos usam internet nessas famílias, nessas e nessas. Então, a gente soma, né? 1.600. 300 mais 700 é 1.000, mais 600, 1.600. Quantidade de famílias que mãe e filhos usam internet. Mãe e filho só vão usar a internet nessas famílias aqui, ó. Tá? Porque aqui os filhos não usam e aqui as mães não usam. Então, a quantidade de famílias que mãe e filhos usam internet, né? A quantidade de famílias que pai, mãe e filho usam internet, que seria 300. Pai é 300 mais 600, né? 900 famílias o pai usa. E aqui 300 também. Na alternativa A ele fala: o número de famílias que os filhos usam internet é menor que 700. Não, né? Porque são 1.600 famílias que os filhos usam internet. Na B, mãe e filha usam internet nunca é menor que 300. Verdadeiro, né? Então a nossa alternativa correta é a B. Mas vamos ver as outras. Na C, o número de famílias que pai usa internet é no máximo 600. Não, a gente tem 600 famílias aí, 900 famílias aí que os pais usam internet. E na D, pai, mãe e filho usam internet. O número de famílias em que pai, mãe e filho usam internet é metade do número de famílias em que apenas os filhos usam internet. Não, 300 não é metade de 1.600. Então essa é falsa. Então a alternativa correta é a letra B aí. Tá? Muito bem. Próxima. 2 pessoas saíram para uma caminhada e percorreram a mesma distância D. A primeira pessoa foi 10% mais veloz que a segunda. Sabe-se que T1 e T2 foram, respectivamente, os tempos gastos, né, pela primeira e pela segunda pessoa para percorrer a distância D, em que T1 mais T2 é 2 horas e 48 minutos. É correto afirmar que o tempo gasto pela segunda pessoa para percorrer a distância D foi D. Então, isso daí é um problema de velocidade, tempo e espaço. Velocidade, tempo e espaço, a gente equaciona, né, através da equação física, que vem da física, que a velocidade, ela é a distância percorrida dividido pelo tempo, né? Então, se você vai percorrer aí 200 km em 2 horas, a sua velocidade é de 100 km por hora, porque a cada tantos quilômetros você demora tantas horas, né? A cada 100 km você demora 1 hora, por exemplo.
Então, vamos equacionar isso aqui, né? O ΔS vai ser D. Então, a gente vai ter a mesma distância D para as duas pessoas. E como a velocidade é distância por tempo, significa que a distância é a velocidade vezes o tempo, né? Então, se a gente pegar a velocidade da pessoa 1 e multiplicar pelo tempo que ela demorou, a gente tem a distância. E se a gente pegar a velocidade da pessoa 2 e multiplicar pelo tempo que ela demorou, a gente tem a mesma distância D, tá? Porque elas percorreram a mesma distância. Aí, a primeira pessoa foi 10% mais veloz que a segunda. Então, o V1 ele vai ser 10% maior que o V2, né? Então, o V1 é 1,1 de V2. Porque se a V2 é 100 km por hora, a V1 seria aí 110 km por hora, 10% mais veloz. Beleza? E a gente também tem aí o valor da soma dos tempos. Para ficar mais fácil de resolver, eu vou converter essas 2 horas e 48 minutos, pessoal, tudo em horas. Tá bom? 48 minutos é a mesma coisa que 48 sobre 60 de hora. Certo? Porque em 1 hora você tem 60 minutos. Então, a gente quer calcular quanto que 48 equivale, né, em fração de hora. Então, como 60 minutos equivale a 1 hora, 48 minutos vai ser alguma coisa menor que 1. Então, como vocês podem ver, 48 sobre 60 aqui vai dar um número menor que 1. Tá? Se a gente dividir em cima e embaixo por 6, a gente obtém aí 8 décimos. O que eu quero dizer aqui é que 48 minutos equivale a 0,8 de hora. Então, 2 horas e 40 minutos é a mesma coisa que 2,8 horas. Tá? Porque transformando em horas fica mais fácil de resolver. Beleza? Muito bem. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte. Como D é igual a D, né? E D é igual a isso e D é igual a isso, então isso é igual a isso. Então, V1 vezes T1 é igual a V2 vezes T2. Só que V1 é 1,1 de V2. Então, 1,1 de V2 vezes T1 é igual a V2 vezes T2. E esse V2 aqui ele cancela. Então, a gente tem que o T2 ele é 1,1 de T1. Então, o que a pergunta está perguntando? Ó, quanto tempo a segunda pessoa gastou, né? Então, ele quer saber quanto vale T2. Eu sei que T1 mais T2 é 2,8. E T2 é 1,1 de T1. Então, T1 mais 1,1 de T1 dá 2,1 de T1. Isso aqui vai ser, então, 2,8. Certo? Então, a gente consegue calcular aqui o tempo da pessoa 1, que é 2,8 sobre 2,1. Né? 28 sobre 21, se a gente dividir em cima e embaixo por 7, a gente obtém aí 4/3. Então, a pessoa 1, ela demorou 4/3 de hora para percorrer essa distância. Certo? Quatro terços de hora, pessoal, é 1 hora mais 1/3 de hora. E 1/3 de hora é 20 minutos. Então, se a pessoa 1 ela demora 1 hora e 20 minutos, significa que a pessoa 2 vai demorar o que falta, né, para dar 2 horas e 48. Ou seja, ela vai demorar 1 hora e 28. Porque se você somar esse com esse, dá 2 horas e 48. Tá bom? Então, a resposta aí seria a letra A. Próxima. Em uma gincana, uma das provas consistia em determinar, no menor tempo possível, o número X de chaveiros adicionados em uma caixa. Para tal contagem, cada representante das equipes alfa, beta e gama, na sua vez,
fez retiradas sucessivas dos chaveiros, agrupando-os conforme os esquemas. Então, vamos colocar aqui, ó, a equipe, a retirada e a sobra, né? Essa tabela aí é dado, né? Então, vocês podem acompanhar aí. Vou só passar a tabela para cá. Então, a equipe alfa foi retirando aí chaveiros de 3 em 3 e sobrou 2 no fundo da caixa. A equipe beta foi retirando de 5 em 5 e sobraram 1 no fundo da caixa. E a equipe gama tirou de 6 em 6 e sobraram 2 no fundo da caixa. Sabendo que nenhum candidato errou na contagem e que cada candidato, em sua vez, devolveu os chaveiros para juntarem as sobras que existiam no fundo da caixa e que o número X é maior que 70, porém não chega a 91, é incorreto afirmar que... Bom, pessoal, vamos falar então que a quantidade de chaveiros aí vai ser X. Se a gente dividir X por 3, dá resto 2. O quociente seria quantas retiradas a equipe alfa fez. Beleza? Se a gente dividir X por 5, dá resto 1. E se a gente dividir X por 6, dá resto 2. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte, ó. Quais são os números que são maiores que 70 e menores que 91? Que dão resto 2 quando divididos por 3. Beleza? Essa é a pergunta. Ó, se a gente dividir 70 por 3, vou fazer aqui no cantinho, ó, vai dar 23 e resto 1. Né? Então, 23 vezes 3 é 69, mais 1 é 70. Isso significa que o 71 dá resto 2. E o 72 dá resto 0. Né? Então, 71, ó, é um possível valor aqui de chaveiros, porque é um número maior que 70, certo? E dá resto 2 quando dividido por 3. O próximo número aqui seria o 74. O 74, né, 3 unidades maior, ele vai dar o mesmo resto. Depois, o 77, o 80, o 83, o 86, o 89 e o 90, o 92 não, né, porque daí já passou de 91. Então, esses aqui são todos os números entre 70 e 91 que dão resto 2 quando divisíveis por 3. Quando divididos por 3. Tá? Agora, vamos pensar aqui no 5, ó. O 70, ele dá resto 0 quando dividido por 5. Significa que o 71 dá resto 1, o 76, o 81, o 86 e o 91, ó, que passou também, todos esses números aqui, eles dão resto 1 quando divididos por 5. Então, a gente tem duas opções aqui, né? 71 e 86. Agora, vamos pensar aqui na divisão por 6, ó. Se a gente dividir 70 por 6, dá... O número mais próximo de 70 que a gente tem aqui, ó, é 11, né? 11 vezes 6 dá 66, dá resto 4. Significa que 71 dá resto 5, 72 dá resto 0, 73 dá resto 1 e 74 dá resto 2. O 80 dá resto 2, o 86 dá resto 2 e o 92 daria resto 2 também.
certo? Então, qual que é o valor de x? Ó, o valor de x é 86, porque 86 é o único número entre 70 e 91 que acontece isso aqui. Agora vamos para as alternativas. Na letra A, o número que representa o total de chaveiros possui 4 divisores positivos. Vamos ver. Quem são os divisores de 86? Por 2, 43. E 43 é primo, né? Então, quais são os divisores de 86? Ó, a gente passa a barrinha aqui do lado. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 43, 43. E 2 vezes 43, 86. Então, esses 4 aqui são os divisores de 86. Só que ele quer a incorreta, né? Então, a ela é verdadeira, porque a gente só tem 4 divisores positivos aí pro 86. Então, não é a letra A. Na letra B. Se na caixa existissem mais 4 chaveiros, as 3 retiradas teriam sido feitas sem deixar sobras no fundo da caixa. Se tivesse mais 4 chaveiros, então a gente teria 90 chaveiros, né? E 90 é divisível por 3, por 5 e por 6. Então essa é verdadeira também. Na letra C. O número total de retiradas dos 3 participantes juntos é maior que 60. Então, agora a gente tem que aqui achar esses quocientes, né? 86 dividido por 3. Ó. O quociente aqui vai dar a quantidade de retiradas que eles fizeram, né? Então, a equipe alfa fez 28 retiradas, né? 28 vezes 3 mais 2 dá 86. A equipe beta fez 17 retiradas. 17 vezes 5 dá 85, que mais 1 dá 86. E a equipe gama fez 14 retiradas. 14 vezes 6 mais 2 dá 86. Então, se a gente somar essas retiradas aqui, a gente tem 28 mais 17 mais 14, a gente tem 59, né? Que é menor que 60. Então, não, o total de retiradas não é maior que 60. A letra C é falsa e, portanto, ela é a alternativa que a gente tem que marcar. E na D, se existissem mais 10 chaveiros na caixa, eles poderiam ser agrupados exatamente em dúzias. Se tivessem mais 6, mais 10, a gente teria 96 chaveiros. E 96 é múltiplo de 12. Então, sim, a gente conseguiria agrupar isso aqui em dúzias. E, portanto, a resposta correta é a letra C. Massa. Próxima questão. Questão 7. Um comerciante, ao comprar livros que custam X reais a unidade, ficou ciente que pagaria também um frete correspondente a 1,6 sobre o valor da compra. Então, cada livro aí custa X. Ele resolveu pagar à vista após conseguir um desconto de 10% sobre o valor total dos livros, mas teve que assumir o valor original do frete, desembolsando assim R$ 2.748 pela aquisição. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Vamos supor que ele vai comprar aqui no primeiro caso, ó, N livros. Se ele vai comprar N livros, ele vai pagar NX reais. Né? N livros vezes X reais cada um. Isso aqui, ó, é o total de que ele vai pagar, certo? O frete disso aqui seria 1,6% desse valor.
Só que ele vai ganhar 10% de desconto, né? Então a gente vai pegar isso aqui e vai descontar 10%. Ou seja, o que ele realmente pagou nos livros foi de 0,9 NX, somado com o frete. Então ele vai pagar isso aqui, certo? Isso aí, essa soma, vai dar R$ 2.748. Beleza. Na venda, ele deu um preço aos livros visando lucrar 50% sobre a tabela original, onde cada um custava X reais. Então ele vai vender aí cada livro por... Ele vai vender cada livro aí custando 50% a mais, certo? Após vender 4/5 do total de livro, ele os marcou, reduzindo o preço de cada um em 20%. Depois de algum tempo, viu que havia vendido 2/3 do resto e ainda sobravam 10 livros que foram doados a uma escola. Se na comercialização ele gastou R$ 252 a mais e ainda conseguiu ao final um lucro de Y% sobre todos os gastos, é correto afirmar que... Bom, temos muita coisa para fazer aí então. Beleza? Vamos calcular aqui primeiramente, pessoal, o valor de N vezes X. Certo? Então, se a gente somar 0,9 de NX mais 1,6%, né? Que é 1,6 sobre 100 de NX, isso aqui tem que dar 2.748. Então, 1,6 dividido por 100 é 0,016. Isso significa, então, que 0,916 de NX é 2.748. Então, olha que legal. Se a gente passar esse cara dividindo, a gente tem aí que o nosso valor de NX vai dar exatamente 3.000. Tudo bem? Então, vamos montar uma tabelinha aqui, ó. A primeira venda e a segunda venda. Antes, vendeu e sobrou. Então, ele começou com N livros, ele vendeu 4/5 e sobrou aí, então, 1/5. Esses 1/5, ele vendeu 2/3, né? Desses 1/5. Então, sobrou 1/3, né? E sobrou 10 livros. Então, com isso, a gente consegue calcular o valor de N, ó. N dividido por 15 é 10. Então, o N é 150. Agora ficou mais fácil. Porque com o valor aí de cada... Com o total de livros que ele comprou, a gente consegue calcular o valor original, né? Então, como N vezes X é 3.000, X é 3.000 sobre 150, que é 20. Então, cada livro custa R$20. Então, ele vendeu, ó, esses 4/5. Vamos montar outra tabela aqui, ó. Vendeu, preço, lucrou. Então, ele vendeu aqui na primeira venda 4/5 de 150, ou seja, ele vendeu 120 livros com um preço de 50% maior que esse. Então, quanto que ele lucrou aqui? Ele lucrou R$3.600. Na segunda venda, ele vendeu, então, 20, né?
Porque tinham sobrado 30 e ele vendeu 2/3. E ele vendeu cada um deles, né, por R$30, reduzindo o preço em 20%. Então, se a gente pegar 30 e reduzir 20%, a gente obtém aí 24. Então, esse daqui é o novo preço. E ele vendeu 20 ao preço de 24, né? Então, ele lucrou aqui nessa R$480. Então, o lucro dele, o lucro total, né, foi de R$4.080. E as despesas dele, né, foram de... Ele gastou 2.748 para comprar esses livros. E ele ainda gastou 252 comercializando, né? Que foi um custo fixo aí que ele teve. Então, isso aqui dá exatamente 3.000. Então, ele lucrou isso aqui, sendo que ele teve isso aqui de despesa. Então, ele quer aí o Y%, né? Sobre os gastos totais. Então, ele quer saber quanto que isso aqui, ó, representa aí a mais disso aqui. Certo? Então, se a gente fala aí que os 3.000 estão para 100%, assim como os 4.080 estão para X, né? Fazendo essa regrinha de 3 aqui, a gente vai descobrir então que o X é 4.080 dividido por 3.000 vezes 100. Isso aqui vai dar 136%. Então, o lucro equivale a 136% das despesas, certo? Então, o que ele ganhou aí, né, em relação às despesas foi 36%, que é a alternativa D. Isso aqui, na verdade, não é o lucro, né, pessoal? Isso aqui é o ganho. Ó. Porque o lucro, né, é essa diferença. O lucro dele não vai ser de 4.080. O lucro dele vai ser de 1.080. Certo? O lucro é o que ele recebeu a mais do que ele gastou. Então, 1.080 vai representar aí 36%, né? Dos 3.000. Porque vai ser esse excedente aqui a mais do 100% que ele recebeu. Beleza? Bom, na próxima parte do vídeo aí eu trago o resto.